Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso tópico sobre políticas públicas e marcos legais da EJA. Eu sou a professora Suzana, a minha audiodescrição é de uma mulher branca, de cabelos pretos com mechas claras no cabelo, que vai até os ombros. Estou vestindo uma blusa de cor amarronzada e atrás de mim nós temos uma parede branca, né? Um fundo branco. Bom, vamos lá, então, para os nossos estudos desse tópico, que é o tópico de número 4 da nossa disciplina, ok? Então, nós estamos aí para mais a metade dos tópicos. Espero que vocês tenham feito até aqui uma boa caminhada. Nesse tópico, como atividade avaliativa, nós teremos um questionário sobre as políticas públicas e o material que vai subsidiar os estudos de vocês é um material muito interessante. Primeiro deles é uma resolução que foi editada agora, acabou de sair do forno, no dia 8 de abril de 2025, ou seja, se a gente tivesse feito primeiro essa disciplina, nós não teríamos a oportunidade de estudar, porque a gente já sabia que ela estava tramitando, né? Os grupos que pesquisam a educação de jovens e adultos já estavam se organizando em torno dela, mas ela só foi publicizada agora, em abril de 2025, e ela institui as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos, ou seja, ela resgata o parecer do professor Jamil Coury, que foi publicizado lá nos anos 2000, e ela também revoga a nossa famigerada diretriz do ano de 2021. Tá bom? Então, o que passa a valer agora é ela. Está saindo alguns dispositivos que orientam sobre o tempo, né? Como que ela vai ser colocada em prática, mas já é a diretriz operacional nova para a educação de jovens e adultos, por isso que eu achei importante trazê-la. E aí, junto disso, eu trago também um vídeo das professoras, que inclusive são nossas professora Margarida, nós temos texto dela aqui nessa disciplina, que debatem sobre esse contexto dessa nova resolução e também já trazem algumas perspectivas de luta, de estudos para o Eneja de 2026. Ok? Além disso, nós temos um material complementar que vai falar sobre a Agenda de 2030 e sobre as políticas educacionais para a EJA no Brasil, essa agenda da ONU, da qual o Brasil é signatário, então ele faz uma comparação entre o nosso Plano Nacional de Educação e a Agenda 2030, os ODS dessa agenda, então acho importante a leitura deles para a compreensão de algumas coisas que eu vou trazer aqui hoje nessa aula, mas também do entendimento político educacional da modalidade, ok? Nosso objetivo nessa aula é compreender esses marcos legais que regem a EJA. É claro que a gente vai centrar nos mais atuais, a gente já deixou o histórico para outros textos que vocês já estudaram, então a gente vai centrar nessa aula para o que está acontecendo atualmente. Junto disso, a gente traz essa análise das políticas públicas junto da Agenda de 2030, e a gente reflete também sobre os desafios estruturais e sociais para a efetivação da EJA como uma modalidade de ensino na nossa educação, tá bom? A EJA, então, como direito à educação básica, ela é destinada a quem não concluiu na idade considerada a idade regular, né? E é importante que seja uma modalidade que reconhece essa pluralidade de trajetórias, pluralidade de sujeitos, e esse entendimento ele é resgatado, nós já tínhamos esse entendimento a partir do parecer do professor Jamil Coury dos anos 2000, que inclusive vocês já leram, já estudaram ele, e agora ele foi um parecer que foi ignorado, né, na legislação de 2021, né, ele não foi feito nenhum resgate histórico, nenhum apontamento da importância desse parecer, mas que agora, né, com o parecer de 2025, 8 de abril de 2025, a gente resgata esse entendimento, esse reconhecimento dessa modalidade que tem o objetivo de fazer um resgate, né,
de cumprir um direito à educação básica dos sujeitos, ok? Então, quais são os marcos legais assim fundamentais para a gente compreender a EJA como uma modalidade de ensino à luz das políticas públicas? O primeiro dele é o artigo 205 e 208 da Constituição de 88. 8 anos depois, na LDB, no artigo 37 e 38, cita a EJA como uma modalidade, super importante isso. Então, como modalidade, ela ganha status e perdão, ela ganha status e uma. Ai, gente, me fugiu a palavra agora. Mas nós temos financiamento, desculpa. Então, o financiamento próprio para uma secretaria própria para cuidar das questões pedagógicas e financeiras ligadas à modalidade. Nós temos também o Plano Nacional de Educação, que ainda está em vigor. A gente sabe que o nosso Plano Nacional ele cumpre um decênio, então ele vale por 10 anos. O nosso último plano nacional foi de 2014, mas ele ainda está valendo, ele foi prorrogado até dezembro de 2025, e a gente nem sabe se não vai ser, é possível que seja ainda prorrogado novamente, porque a gente precisa de uma série de discussões, de análise, de dados, de metas, para a gente avaliar se ele foi cumprido ou não, e ainda está, né, tramitando essa questão aí. Então, nas metas 8 e 10 do nosso PNE, nós temos também essas metas relacionadas à educação de jovens e adultos, as resoluções do Conselho Nacional de Educação. Aí eu trago prioritariamente essa que eu coloquei para vocês lerem agora, mas também o parecer que vocês já leram no tópico anterior, e trago aqui também a Agenda 2030 da ONU, que traz ali os objetivos para o desenvolvimento sustentável, e no ODS 4 ele fala especificamente sobre a educação de qualidade e as metas 4.4 e 4.6, que vai tratar da EJA. Então, a EJA entra pela primeira vez, né, nessa agenda global. Entretanto, nós temos algumas implicações disso para o nosso cenário brasileiro, de como isso é vivenciado a partir das nossas políticas públicas e como as nossas políticas públicas começam a se equiparar a essa agenda internacional que tem uma vertente um pouco mais aligerada, de uma flexibilidade que não está preocupada necessariamente com qualidade, mas com aligeiramento e as problemáticas que isso nos traz, tá bom? Então, a EJA na agenda de 2030, na ODS 4, a meta 4.4 vai falar sobre as habilidades técnicas e profissionais, porque é uma luta nossa também de que a educação de jovens e adultos esteja atrelada com uma formação para o mundo do trabalho, mas não para o mercado de trabalho. Então, a gente vai ver muitas vezes uma legislação brasileira que está em consonância com ditames neoliberais que trazem para a gente uma demanda aligeirada, uma demanda que cumpre um papel que é necessariamente um papel de flexibilização no sentido de conclusão mais rápido possível e não de formação crítica, de uma alfabetização que se preocupa com o letramento dos sujeitos, né? Na meta 4.6, inclusive, traz essa questão da alfabetização e dos conhecimentos básicos, ou seja, o foco num currículo muito minimalista. E as metas do nosso PNDE em relação a essas ODSs sublinham, né, enfatizam essa preocupação com a formação técnica e profissional, que nem sempre vai vir na forma da lei, na prática ali, pedagógica de quem está no chão da escola, aliado à preocupação com o processo de a qualidade, mas uma qualidade não focada no que a gente costuma ver no mercado, mas de uma qualidade focada no processo de ensino-aprendizagem. Então, nem sempre essa formação técnica e profissional está ali atrelado com a qualidade, e a gente vê a quantidade de cursos que são vendidos de forma aligerada, de forma EAD, né? 80%
da carga horária do ensino médio e profissionalizante com o parecer de 2021 poderia ser à distância, e a gente sabe que quem está na prática ali na escola vê que esses 80%, na verdade, acaba se transformando em 100%. É muito triste ver isso, mas é uma brecha que se abriu, muito em consonância com essas metas da Agenda de 2030, que é o cenário internacional da educação de jovens e adultos, principalmente em países em desenvolvimento como o nosso. Então, a gente não chega a 2030 num pé de igualdade de países que têm, historicamente, a sua população de educação de jovens e adultos preocupada com a educação ao longo da vida e não com o resgate histórico, que é a nossa problemática. Então, essa visão minimalista da EJA traz. E por que a gente critica ela? Porque ela traz uma formação que é voltada para o mercado de trabalho e não necessariamente para as necessidades da classe trabalhadora, reduz-se muito a ideia de letramento, de desenvolvimento de habilidades a uma questão de alfabetização, de decodificação do código, e aí essa legislação que é desenvolvida a partir dessa visão minimalista, ela está completamente deslocada da realidade objetiva dos professores, dos alfabetizandos da educação brasileira. Então, aqui a gente tem uma alfabetização, uma EJA muito limitada às questões técnicas de proficiência, de habilidade básica em matemática, saber calcular as 4 operações básicas quando muito, e muito focada nas habilidades, nos cursos aligerados, né, de Sistema S, por exemplo, para habilidades específicas no mundo do trabalho, sem uma compreensão daquela função, uma compreensão global e crítica daquela função do profissional, e também esse processo formativo mínimo de supletivo que há décadas a gente vem praticando no Brasil e que acaba sendo reavivada com essa legislação super flexível, e não é flexível no sentido, mais uma vez, não é flexível no sentido de se adequar à diversidade do público da EJA, não é essa flexibilidade, a gente está falando aqui de uma flexibilidade que pensa em flexibilidade de currículo, em aligeiramento, em diminuição dos conteúdos, né? Em diminuição, supressão, inclusive, da ideia de disciplinas na EJA e organização por área, pelas 4 áreas de conhecimento, o que acaba retirando muito da complexidade tecnológica, conceitual, dos conhecimentos para esse público específico, e acaba aí, a consequência disso é o cenário que a gente vê hoje da grande quantidade de analfabetos funcionais que nós temos, né? Um crescente número, fora os índices de evasão. A resolução de 2025 agora, ela traz nos seus princípios uma flexibilidade curricular, no sentido de priorizar uma pedagogia que permita, né, valorizar os saberes que os indivíduos trazem das suas vivências. Então, é um outro tipo de flexibilidade, né, que está preocupada com valorizar essa diversidade cultural, linguística e social, né, valoriza também as questões que são importantes a gente tratar nessa modalidade de inclusão e de acessibilidade daqueles sujeitos que muitas vezes foram alijados do direito da educação por não estarem incluídos no processo, por diversas questões dos transtornos, dessas limitações que a escola, muitas vezes, por não estar preparada, acaba deixando esses indivíduos de lado, e eles viram sujeitos da educação de jovens e adultos quando chegam na idade adulta, né? Então, a oferta da EJA, e isso aqui, esses trechos são da resolução, ela deve considerar as realidades culturais, né? A organização social, os aspectos territoriais, econômicos, culturais, linguísticos, religiosos, enfim, e principalmente identificar as barreiras que impedem ou dificultam o ingresso. Então, na nossa LDB, a gente tem os 3 aspectos, né, que é o acesso,
a permanência e a qualidade. Então, nós temos, e a qualidade no sentido de processo de ensino-aprendizagem, tá? É importante enfatizar isso. E aí, a questão, por exemplo, da EJA, a gente já para aqui no acesso, né? A gente tem uma série, um a cada 5 municípios do Brasil que não oferecem vagas para educação de jovens e adultos. Então, o que inviabiliza já de cara o acesso, porque depois, para se falar de permanência e de qualidade, a gente tem que tratar de acesso, né? Políticas públicas para permanência. E aí, nesse acesso, é uma escola para criança, o acesso, a gente pensa em uma escola que é próxima à sua residência. Na educação de jovens e adultos, não necessariamente. Às vezes, o acesso fica melhor organizado quando a escola é perto do local de trabalho daquele sujeito. Ou seja, é olhar para a legislação a partir, usando como filtro, como óculos, a realidade da educação de jovens e adultos. E aí a permanência, todos os dispositivos, todas as políticas públicas que pensam em permanência para o ensino fundamental e médio tem que ser pensada na educação de jovens e adultos em uma outra perspectiva. Então, o lanche, que é a janta para esse trabalhador que chega para estudar, possibilidade de um deslocamento, de um ônibus que leve trás da prefeitura, que possibilita isso, de uma sala de acolhimento para a mãe solo, que tem o seu filho que não tem uma rede de apoio com quem deixar. Então, é uma complexidade muito maior quando a gente pensa na educação de jovens e adultos. É uma escola preparada com mobiliário, porque muitas vezes a gente usa a escola, né, a escola como um prédio público que atende de manhã e à tarde crianças de 6, 7, 8 anos de idade que têm um mobiliário que é inadequado para um adulto estudar, né? Muitas escolas, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui da nossa rede no DF, a escola tem a mesinha amarela e a cadeirinha amarela para a educação infantil, vermelha até ali 10 anos, 1,50 m mais ou menos, azul para os alunos maiores e aquela cadeira destra ou canhota para o ensino médio. E aí, muitas vezes, o adulto chega para ser alfabetizado na educação de jovens e adultos e o mobiliário não é adequado, o mobiliário é para alunos até 1,50 m, por exemplo, então, até isso precisa ser considerado ao pensar na oferta, né? No ingresso, mas também na permanência, na participação com qualidade desse estudante no processo de ensino e aprendizagem. Bom, a partir da resolução de 2025, então, como é que fica organizado a forma de ofertar a EJA? Presencial, a forma principal de acesso desses estudantes, principalmente o que nos tange aqui no nosso curso, na nossa formação aqui, é presencial para a sua alfabetização. Ela pode ser à distância somente no ensino médio, com a carga horária de 50%, o que era antes, né, de 80% e, quiçá, 100%, ainda que não de forma legal, né? Uma educação articulada, educação profissional, e não caíram também os exames, permanecem os exames supletivos. Então, é muito importante para nós aqui, educadores que somos alfabetizadores, essa questão de pensar a educação de jovens e adultos de forma presencial, estando o aluno e o professor, o estudante, o educador ali na sala de aula, convivendo nessa troca de saberes nesse momento que é crucial de aquisição do código linguístico, mas também de formação crítica, de letramentos, de possibilidades de letramentos que o contato presencial nos dá e nos possibilita ampliar a nossa atuação, tá bom? E aí, vamos falar um pouquinho da flexibilização curricular e da avaliação. Aqui, essa flexibilização é pensar um currículo
por ciclos, por séries, trazendo um pouco da pedagogia da alternância, onde valoriza o tempo da escola, mas também valoriza o tempo da comunidade, que é o tempo do trabalho, que é a formação que ele traz da sua vida cotidiana, e pensar sempre numa avaliação contínua e formativa e em formas de entrada e de ingresso também contínuo e não estanque, como é na educação de ensino fundamental e médio. Então, aqui, pensar uma avaliação, e não só uma avaliação, mas um processo educativo que seja contínuo e que seja formativo, e a EJA, a organização, ela pode ser em séries anuais, e aí que está a flexibilidade. De acordo, claro, nós temos um país de dimensões continentais e as suas redes, né, municipais, estaduais, precisam ter essa independência, essa flexibilidade tem a ver com isso também, com essa autonomia das redes de ensino adequarem às suas realidades, aos seus dados. Então, pode ser em períodos anuais, semestrais, por ciclo, por alternância. Então, nós temos educação do campo, educação dos movimentos sem terra, por exemplo, que se dá em assentamentos. Então, isso tudo a gente retoma essa autonomia dos entes federativos para essa organização das competências e dos critérios conforme a sua realidade objetiva, tá? Então, quais são os nossos desafios atuais? Primeiro deles, a invisibilidade social e política que acaba desatando em uma modalidade que não recebe a sua valorização social, o seu investimento financeiro, a sua adequação política, a sua organização pedagógica. Então, é uma baixa valorização dessa modalidade que tem como público-alvo sujeitos trabalhadores que já estão alijados de um direito educacional. A evasão, que é um dado muito importante da gente pensar, e piorou ainda mais com essa modalidade sendo pensada à distância, desde a alfabetização, como estava sendo organizada, que acaba precarizando esse processo educativo e inviabilizando a permanência desses estudantes, a descontinuidade de políticas públicas. Vejam só, nessa aula, eu praticamente não citei década de 60, 70, 80, que vocês tiveram acesso nos textos anteriores, e a gente falou de várias indas e vindas a partir da nossa Constituinte, né? A partir da nossa LDB, do nosso parecer de 2000, e que agora, 2021, tivemos uma política pública que foi descontinuada agora em 2025, que precisava ser descontinuada pela forma aligeirada como ela tinha sido colocada, né, na prática. Então, essas descontinuidades de políticas públicas que acabam prejudicando principalmente a prática do professor que está lá no chão da escola. Então, aqui eu coloco nesse ponto como principal desafio a questão da evasão, acaba que é uma consequência de todo esse cenário que a gente vem discutindo. E, para concluir, gostaria de enfatizar que a EJA é mais do que uma modalidade, uma política educacional, ela é uma reparação histórica que nós, como país, precisamos encarar, né? Não só como uma política governamental, mas como um objetivo de sociedade. Nós, brasileiros, precisamos enfrentar essa problemática da educação de jovens e adultos como uma reparação histórica e a retomada das concepções que deram algum resultado para nós, são as concepções freirianas, que entendem a educação como prática de liberdade, principalmente a educação pensada para a classe trabalhadora, para superar essa visão instrumental e minimalista de uma formação aligerada, que qualquer coisa serve. Então, pensar uma educação que forma um cidadão crítico, um cidadão emancipado na sua forma de ver e de vivenciar em sociedade. Tá bom? Então, é isso. Essa é a nossa última videoaula, e nós nos veremos agora na nossa aula síncrona, tá bom? No dia 28. Um grande abraço para vocês, bons estudos, e qualquer coisa estou aqui, estou à disposição.
Tchau, tchau.